Se fazer saúde na população adulta já é um desafio gigantesco, imaginem vocês fazer saúde, informar, educação em saúde na população que não se comunica, que não consegue expressar de onde vem sua dor, seu desconforto. Eu estou falando dos nossos bebês, das nossas crianças e a sensação desesperadora que é para um pai, para uma mãe ver o sofrimento do seu filho. Não só para pai e para mãe, não. O nosso desespero de profissional de saúde em querer auxiliar e ajudar da melhor forma essa população. Até porque, como já disse a brilhante escritora gaúcha Lia Luft, a infância é um chão que a gente pisa para a vida toda. E as repercussões do cuidado que a gente faz nessa primeira infância podem deixar marcas e com certeza deixam marcas em toda a nossa história. Hoje no Fofoca Saúde eu vou receber uma pessoa especial, uma grande amiga, mas também uma excelente profissional que vai falar comigo, fofocar aqui conosco a respeito dos desafios de se fazer saúde nas crianças. Sou Guilherme Wolff, eu sou médico generalista e um aspirante educador em saúde e eu convido vocês para mais uma fofoca aqui no Fofoca Saúde. E hoje, para a gente fazer uma conversa super interessante a respeito da perspectiva de cuidado em saúde de crianças, uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer, eu tenho aqui a maravilhosa médica, a doutora Julia Nitz, que é médica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Hospital Universitário, fez a sua residência em pediatria pelo Hospital Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis também, depois alçou voos e resolveu virar gastropediatra pela Santa Casa de Porto Alegre. Não feliz, continuou e fez uma especialização em colonoscopia também pela Santa Casa. E hoje ela está aqui para participar com a gente. Nós vamos conversar então sobre como o mundo da pediatria, o mundo das crianças é diferente quando a gente fala em saúde. Né, Ju? É isso aí. Muito bem. E aqui a Ju, que acabou de vir pela primeira vez para a nossa fofoca, a gente vai explicar um pouquinho o esquema. A gente junta perguntas de pessoas que acessam o sistema de saúde, de pais que trazem suas crianças com perguntas frequentes a respeito do que é a maior dúvida, maiores preocupações, e a gente fala com um especialista de peso, como a doutora Júlia, para a gente conversar e desmistificar e principalmente fofocar para mostrar que saúde é uma coisa muito fácil, muito acessível e que a gente só precisa do melhor remédio, que é a informação, né? Com certeza. Então, para a gente começar a descontrair, quebrar esse clima, Ju, conta para mim como que uma pessoa, um belo dia, ela acorda e ela resolve que vai ser médica de bebês, de crianças, de pimpolhos. Como que isso aconteceu para você? Então, obrigada pelo convite. Amém. É um prazer que se eu tenho a possibilidade de transmitir informação de qualidade baseado em evidência, a gente está pronto para isso. Porque Ótimo. Esse é o lugar, esse é o lugar. informação por informação, a gente tem muito no Instagram. O Instagram traz essa possibilidade, né? Instagram, YouTube, enfim. Mas em quem confiar, né? Uhum. Qual que é a informação que a gente pode confiar de verdade, né? Então, às vezes, o pessoal fica um pouco confuso, Claro, né? Então, a sim. gente tem que trazer essa informação confiável, né? Mas, em relação à pediatria, eu quis ser clínica médica, e você acompanhou isso, grande parte da faculdade, né? Então, por sim... Essa menina pensou em ser cardiologista, Sim, gente. eu fiz meu TCC em cardiologia, num tema super específico, que era fibrilação atrial, que é uma arritmia do coração, ondas F, fina e grossas. Era um tema mega específico, foi até difícil de fazer revisão de literatura para o TCC. E eu sempre ia ser cardiologista, eu era chefe da liga de clínica médica, decidi fazer pediatria na 11ª fase, ou seja, no último ano de faculdade. E não pensava em fazer, tanto que o meu primeiro estágio do internato de pediatria, eu, não quero, crianças chorando, não. Eu lembro que, acho que o meu primeiro lá na HU, que a gente passava na HU, Uhum. eu fiquei desesperada, criança chorando, eu não sabia lidar com criança chorando, foi bem traumatizante. E daí na 11ª fase, quando eu tive a oportunidade de passar no hospital infantil, a minha concepção mudou um pouquinho. E por que a minha concepção mudou? Porque qual que é a percepção que você acaba tendo quando você quer fazer pediatria? Que você consegue ajeitar o chão que a pessoa pisa pela vida toda, né? Parece uma visão um pouquinho, né?
utópica, meio angelical. Mas que faz todo sentido, né? Porque você está construindo a base para uma saúde Exatamente, durante a porque a vida, gente né? sabe que muitos desfechos de saúde, muitos problemas de saúde, se eles começam a ser ajeitados, organizados desde a infância, a gente evita muito problema, né? Só que com isso, o que eu percebo? Você falava, médico de criança. A gente não é médico de criança. A gente é médico da criança com o pai e com a mãe. Porque criança não faz nada sozinho, né? Então, o pediatra tem que ter uma parceria de tratamento e de manejo com os pais muito intensa. Essa relação deve ser muito forte, porque se não é uma relação forte de confiança, as coisas não vão para frente. Então, essa questão da confiança do pediatra com o pai, com a mãe, é extremamente importante. E de todas as vezes que eu não consegui vincular com confiança, as coisas não vão. Então, é essa confiança de vamos caminhar juntos, as questões vão surgindo, a gente vai ajeitando, né? E é isso que é a pediatria. E a criança, ela tem uma capacidade de melhora e de recuperação que é absurda, né? Então, eu lembro que eu me surpreendia quando eu passava no infantil, que as crianças tinham operado no dia seguinte já estavam querendo correr pelo corredor, né? Então, isso é uma coisa que surpreende muito, da capacidade da criança de melhorar, né? E a gente consegue perceber também a criança, né? Então, a gente olha, a gente tem noção, assim, tá doentinha, não tá, a gente consegue ter a percepção da criança, porque a criança é transparente também, né? Então, alguns dos motivos que me levaram a ser médica de crianças. Uma mudança revolucionária, continuou trabalhando com o coração, só que aí num ponto de vista bem diferente. Mais subjetivo. Sim, e eu gostei dessa lembrança, assim, de que fazer medicina e saúde na criança é fazer medicina e saúde na família também, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Até uma das questões que mais aparecem pra gente realmente são demandas de mães e pais, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, né? E agora, aproveitando esse gancho do fazer saúde na criança, das expectativas, quando a gente recebe, por exemplo, principalmente pais e mães de primeira viagem, que ainda não conhecem essa construção de saúde, se você, como pediatra, poderia dar um olhar médico de dizer assim, existe no desenvolvimento da criança fases onde a gente precisa ter um cuidado maior, olhar para essa criança e ter atenção. Na primeira infância é a alimentação que eu tenho que pesar mais, é um cuidado, um risco que essa criança corre em casa. O que você falaria, por exemplo, para uma mãe e para um pai que estão começando agora nessa loucura de ser pai e mãe? Então, criar uma criança dá trabalho, tá? Dá trabalho. A gente acompanha. A gente acompanha. Dá trabalho. Então, assim, o que acontece? O que a gente costuma dizer? O primeiro ano de vida, ele é extremamente importante por uma série de fatores, né? Por isso que esse acompanhamento de perto, ele é essencial, é indispensável, né? Então, assim, de pontos de atenção. Ali, os 2 primeiros meses de vida, eu gosto de brincar que a criança, ela precisa ter um casulinho ao redor dela, né? Porque provavelmente vocês já devem ter ouvir falar sobre bronquiolite. A bronquiolite, ela é potencialmente grave, que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre. É basicamente um resfriado que acaba pegando o pulmãozinho, né? E como é que a gente previne? Evitando excesso de visitas de gente doente, né? Isso lá no comecinho, quando a criança acabou de nascer, 2 né? meses, 2 exatamente, meses. por isso eu comentei ali. Então, é 0 a 2 importante meses. realmente a criança novinha, ela não ter tanto contato. Muito, exatamente. E vai até quando, mais ou menos, isso? Principalmente os 2 primeiros meses. Por quê? meses. Porque nos 2 primeiros meses a criança não tem vacina nenhuma. Nenhuma. E a imunidade dela é muito despreparada para lidar com o resfriado. Se nós pegamos um resfriado, ok, a gente fica ruim, mas logo melhora. Agora, a criança, ela pode evoluir com uma bronquiolite, que existe uma proporção dessas crianças que precisam de suporte em UTI, né? Isso E a gente percebe, as mães ficam extremamente preocupadas, né? E as mães que passam por uma internação em UTI, elas ficam muito traumatizadas mesmo, porque é uma experiência... É um ambiente, exatamente, é um ambiente que assusta. Né? Nós estamos acostumados porque a gente trabalha, né? Mas as mães ficam muito assustadas porque é um ambiente hostil, digamos, né? E uma coisa importante também, você mãe, a gente incentiva muito a amamentação nesse comecinho, porque a vacina da sua criança é o seu leite. Isso é muito importante a gente lembrar também. O leite, ele não
somente nutre com calorias, ele nutre com imunidade. Anticorpo passa ali no leite, então você tá ajudando seu bebê. Exato. E aí a gente tem esses 2 primeiros meses que são mais críticos. Exato, que a gente fala assim, né? Evite visitas desnecessárias, né? Todo mundo sabe o que é importante para si, de ter aquela rede de apoio, né? A avó que vai ajudar a cozinhar, limpar a casa, a cuidar de ti para você descansar, isso é extremamente importante, mas é visita que vai ajudar. Às vezes você vai ficar recebendo visita e levando a criança para lugares onde tem muita gente, e qual que é o risco? Pegar uma infecção viral, um resfriado que pode evoluir para uma bronquiolite. Então, eu costumo dizer que nesses 2 primeiros meses, a criança tem que ser cuidada com o que, às vezes, as pessoas taxam como mãe chata. Né, que fica... Mas é um cuidado necessário, exatamente, não é não é nada chata. É porque as pessoas falam chata, por isso eu coloquei entre aspas, porque é zero chata. É uma mãe consciente de que a criança não está pronta para lidar com as infecções. Uma coisa é você pegarmos uma infecção, uma criança de 4 anos pegar uma infecção, que é um coriza, tosse, febre, tira de letra. Agora, uma criança pequena, ela não tem pulmão para aquilo. E a Júlia tá falando com propriedade, porque hoje ela é médica da emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é a maior referência do estado de Santa Catarina em atendimento de emergência. Inclusive, a gente está vivendo agora um momento muito de emergência respiratória, né? Principalmente nos 2 últimos meses, a gente teve muita internação de bronquiolite em UTI, a gente não tinha nem mais vaga de UTI. E não tem o que a gente dê de medicação para melhorar. É só suporte respiratório. O que isso quer dizer? Catéter de oxigênio, aquela máscarazinha que vai dar uma pressão para o pulmão respirar melhor, né? Então, assim, bronquiolite é cuidado para não ter exposição. Por isso que eu digo sempre, 2 primeiros meses, o máximo do cuidado para exposição, assim, com pessoas doentes, evitar ao máximo. Ah, não posso sair de casa? Deve. É muito importante, tanto para sua cabeça, quanto para a criança já ter noção de ambiente, dar uma voltinha, pegar um sol, mas ambiente externo, aberto, né? E aí, depois desses 2 meses, a gente faz mais transições, né? Os riscos e os cuidados, eles vão mudando no desenvolvimento da criança, né? Que é importante a gente lembrar também, exatamente. Né? O que mais que a gente tem de importante, de crítico, pra gente ter um olhar na hora que a gente tá cuidando dessa criança? Outro ponto, ainda pegando esse gancho dos 2 meses, que eu acho que é o período mais crítico, que a gente tem que ficar mais de olho, febre. Criança de 2 meses com febre até 2 meses, né? Emergência. Precisa ir para emergência. Porque febre, como eu comentei, a imunidade é, né, fraquinha, coitada. Né? Então, é uma criança que tem muito risco de infecção grave. Então, febre, uma criança pequena, é igual a emergência. E criança não fala, não vai dizer onde é que tá vindo essa febre. A gente precisa investigar, né? Exatamente. E na maior parte das vezes, salvo em alguns casos em que tá muito claro o foco da infecção, às vezes a gente vai ter que coletar exame de xixi, raio-x de tórax, às vezes tem que puncionar a coluninha para excluir que seja uma meningite. Então, criança com menos de 2 meses com febre é emergência, não é ficar cuidando em casa. Que é o que a gente eu vou te explicar depois, que quando nos mais velhos, não necessariamente, né? Mas os menores de 2 meses é aquela atenção total. Tem que, realmente, assim, é muito desgastante, é cansativo, porque tudo, o foco é na criança, né? Porque é uma fase muito frágil mesmo, né? Sim. Muita sobrecarga. Exato. E aí, passados esses meses iniciais, a gente tem alguma outra fase onde a gente precisa olhar com mais cuidado, tanto de saúde, cuidado ambiental, alimentação? O que você lembra assim, de importante? Então, esses 2 meses que a criança ela interage pouco com o ambiente, mas a gente tem que cuidar. Daí, vamos dizer assim, que ele vai todos os meses, né? Vai conseguindo novas aquisições de desenvolvimento. Chegamos ali, por exemplo, aos 4 meses, que a criança, teoricamente, já está conseguindo virar. Aí, meu bem, é o risco de cair da cama. Daí não deixa essa criança desassistida nunca. Mamãe, cuidado com as coisas da cama, por favor. Nunca Seu deixa bebê essa criança. aprendeu a rolar agora. Exatamente. Daí é um perigo ambulante, tá? Daí, assim, ó, é kamikaze, pelo amor de Deus. Tem uma mãe que está me assistindo agora, que a gente já conversou sobre isso, que sabe quem é, então não vai deixar sozinha essa criança na cama. E assim, ó, a quantidade de criança que chega queda nessa idade é gigantesca, tá? Então, assim, ó, a gente piscou 1 segundo. Sim, é 1 segundo mesmo. Você não é descuidado, você é uma ótima mãe, você cuida muito bem do seu filho, mas você olhou pro lado, foi pegar uma coisa no guarda-roupa e a criança caiu. Então, crianças de 4 meses que já têm a capacidade de rodar, todo cuidado é pouco, né? Então, realmente, esse aí é o maior cuidado. Porque é o momento que a criança já está sendo mais estimulada, que você vai estimular ela já tem atenção, ela olha pro lado, ela quer virar e pegar as coisas, ela se sente atraída pelas coisas, então tem que ter esse cuidado. E é legal a gente também dar estratégias, né? Porque ser pai, ser mãe, ser cuidador é muito sobrecarga. Óbvio que você vai precisar deixar a sua criança 1 segundo, assim. Mas então, deixa num berço com proteção. Isso, exatamente. Né? Almofadas em volta, que são estratégias, assim, para você sobrecarregar o teu cuidado
cuidado 100% do tempo, mas garantir que você consiga ir até o guarda-roupa pegar uma roupa com segurança, né? Exatamente. São mudanças muito fáceis no dia a dia, Isso, né? é bem isso, assim. Ninguém tá falando que você precisa ficar 120% do tempo de olho na criança, mas se você não tá olhando para você ir fazer outra coisa, deixa a criança num berço, num cercadinho, né, num lugar seguro, porque a criança não tem noção nenhuma do perigo. E aí a gente passou esses 4 meses da criança que rola, e aí a gente vai para alguma outra fase de atenção. Por exemplo, 6 meses, que eu como gastropediatra, né, tenho uma fase de atenção muito importante, que é o começo da introdução da alimentação complementar, que a gente orienta aos 6 meses. Antigamente era dos 4 aos 6 meses, hoje a gente sabe que iniciar antes dos 6 meses não tem necessidade, tá? A criança está pronta, a maior parte das crianças estão prontas com 6 meses. E que a gente sabe que aquela sopa e aquela comida liquidificada, líquida, ela só atrapalha, né? A criança para evoluir comida, né? Hoje em dia a gente sabe que todas aquelas pessoas que são chatas para comer, eu estou usando muito chata entre aspas, né? Porque é de uma maneira que não é o correto de se falar. Pessoas que têm dificuldade alimentar, elas provavelmente podem ter tido uma introdução alimentar um pouquinho mais difícil, mais traumática. Exatamente. Então, assim, ó, a criança tem uma gengiva que faz trabalho, mesmo que ela não tenha dentinhos. Então, ela não precisa ter uma comida líquida batida no liquidificador, porque senão essa criança não consegue estimular a musculatura, não consegue fazer esse trabalho. E depois, quando for evoluindo a textura, para uma carninha, né, ela não vai dar conta, né? Então, vai ser uma criança com dificuldade alimentar. E eu até estava conversando com uma mãe durante uma introdução alimentar, como é uma brincadeira para a criança a introdução alimentar. Ela não precisa se alimentar num primeiro momento, ela precisa experienciar, porque aquilo ali é textura, é gosto, é sabor. É tudo novo e assim a criança está acostumada com um alimento muito fácil, que é o leite, né? Então para ela poder, às vezes a criança só vai enfiar a mão no alimento, levar na boca, sentir o gosto e é divertido para ela, né? Exatamente. Então é isso que ela precisa fazer nesse momento de introdução Isso é muito importante, porque às vezes, e tem perfis diferentes de criança, que a gente já vê isso desde o começo. Tem crianças que elas vão aceitar uma alimentação mais passiva, os pais vão dar na colherinha, ela vai tocar e não vai ser tão criativa, digamos, né? Mas tem algumas crianças que elas querem pegar tudo com a mão e elas querem trazer a boca. E ela vai trazer na boca, ela vai lamber e vai jogar fora. E às vezes alguns pais, não come. Calma, é introdução da alimentação complementar. Ótimo. Tem crianças que elas às vezes vão aprender a comer como nós adultos acreditamos que seria o correto, né? Em quantidade que a gente acha que é o ideal. A nossa expectativa. Exatamente, e não é a fisiologia. Exatamente. Vai demorar um pouquinho mais, né? Claro, tem alguns casos que, até falando da minha parte de gastro, que a gente precisa investigar algumas doenças de crianças que não progridem na alimentação complementar, mas não é a grande maioria. A grande maioria são crianças que precisam do tempo delas, né? De experimentar o mesmo alimento diversas vezes, a gente coloca o número de até 10 vezes, né? Para dizer que a criança não gosta do alimento. A criança vai fazer o gag, né? Que é aquele reflexo, assim, de... Parece que tá se engasgando. Eu fazendo gag tá ótimo. Mantém, corta nela. Gente, eu consegui essa façanha. A doutora Júlia fazendo gag no meu canal aqui, ó. Sim, porque o que acontece? A criança estava acostumada só com leite. O movimento da língua e de engolir é outro. É novo. Ela precisa aprender a comer. Então, assim, são muitas coisas que a criança está aprendendo. E a gente só tá no 6º mês de vida dessa criança. A criança ainda. nasceu há meio ano atrás, dá tempo, né? É porque eu acho que a gente tá muito ansioso hoje em dia, né? A gente é muito ansioso, então a gente... Pra tudo, né? Tudo. E é engraçado, assim, claro, isso é uma colocação, assim, muito simplista, superficial, mas às vezes eu pergunto pra mãe, assim, você já parou pra pensar como é que seria essa criança numa tribo indígena sem nenhuma assistência, os índios Nanuque lá... Como é que ninguém explica isso? E essas crianças, elas têm um desenvolvimento, né? E é muito da gente ter uma racionalidade de respeitar o tempo delas. Isso. E o nosso papel aqui é justamente a gente alertar aquilo que é importante no desenvolvimento. A gente está fazendo uma passagem da primeira infância, que é um período realmente mais de conflitos. A gente passou pelo 6º mês ali na introdução alimentar. Mais velhinhos, a partir de 1 ano, alguma recomendação de um olhar, um cuidado? Mais atenção ainda, porque eles vão começar a caminhar, né? Daí pronto, daí foi, né? Daí tem que cuidar, porque daí cai de escada, né? Então essa atenção a acidentes é uma coisa que o pediatra é muito treinado a orientar. Porque daí eles podem cair de escada, eles podem mexer em tomada. Outra coisa que aqui, um grito gigantesco, vou olhar aqui, ó, presta atenção.
ingestão de substâncias tóxicas, tá? Tá. Então, o que acontece? Às vezes, em algumas comunidades, é muito comum você vender aqueles produtos de limpeza em garrafa de Coca-Cola, em garrafa de refrigerante, em garrafas aleatórias, líquidos coloridos. A criança olha aquilo... É muito prazeroso, é brinquedo pra criança. Que legal, eu quero brincar. E onde é que fica na área de serviço? Debaixo do tanque, exatamente. Na mãozinha da criança, Exatamente. Né? E essas substâncias, quando ingeridas, elas são potencialmente graves para a criança. Elas podem fazer lesão aqui no esôfago e essa lesão, na cicatrização, pode fechar o esôfago, tá? Então é perigosíssimo, tá? Tudo que não for para a criança ingerir é longe da criança. Isso eu digo também para medicação. Medicamento em casa. Sempre longe, Debaixo tá? da sua pia do banheiro, sabonete líquido colorido. Vamos fechar essa porta. Exato, né? exato. Isso é assim, importante. prevenção de acidente é uma coisa assim, cuidados para tomar prevenção de acidentes é muito importante. Porque medicação é um risco, tá? Eles vão ver balinha, então assim, bolsa pendurada ali. Não, medicação é completamente fora do alcance da criança. Potencialmente perigoso, né? São só algumas pontinhas do cuidado que devem aparecer no desenvolvimento da criança e que o seu pediatra que acompanha essa criança, ele vai te auxiliar no processo. A Júlia está fazendo um lembrete aqui e se o seu pediatra não te orientou ainda, pergunta, porque é muito importante você estar ciente dos estágios de desenvolvimento da criança e aquilo que a gente tem que atentar no primeiro momento, né? Exato. Cada vez mais a gente tem vivido consultas mais corridas, mas a informação é o melhor remédio para o papel de desenvolvimento infantil. Com certeza. E agora a gente vai aproveitar que você falou algumas coisas interessantes aqui também, a respeito da fisiologia do desenvolvimento. Uma das coisas que a gente sempre também presta atenção na criança criança tem muita dificuldade de manifestar o que ela está sentindo, né? E a criança chora muito nos primeiros meses e anos de vida e manifesta a dor, seja com a face, com a postura. Nem tudo que a criança faz nessa fase é grave, né? Existem dores que fazem parte do desenvolvimento dela e está bem relacionado com o que a gente estava falando aqui dos estágios, né? Por exemplo, a cólica, a criança sente muita dor. Como é que a gente vai também entender isso como algo grave, ou algo que é fisiológico, algo que é aceitável? Porque muitas vezes isso assusta uma mãe e um pai, vai para emergência, chega lá, é uma cólica. Sim. O que a gente pode também deixar assim de reflexão para esses pais que se assustam também com aquilo que é fisiológico, né? O que acontece? Essa questão, às vezes, que nós estamos sendo uma nova forma de sociedade, famílias menores, às vezes a família, né? Sem rede de apoio, exatamente. Né? Às vezes não tem alguém mais velho que fala o que seria normal para uma criança pequena. Acaba que às vezes a gente tem expectativa do bebê irreal, né? Daquele bebê que é um bonequinho, daquele bebê que não chora, daquele bebê que você entende tudo. Que a televisão criou, que não é de verdade. Exatamente. O bebê da novela. Expectativas irreais, exatamente. Às vezes o da blogueira, que agora não é um pouco novela, mas é um pouco da blogueira, que eu não sei nem o nome, porque eu não acompanho, não vem ao caso, mas que dizem, né? Esse canal aqui é legal acompanhar, esse é legal. Olha, tudo que nós estamos falando, apesar da brincadeira, apesar da descontração, tudo tem evidência científica, a gente sempre lembra isso também. Com certeza. Nós estamos falando aqui informação de qualidade, pesquisada, e a gente pode trazer essas informações para vocês se vocês quiserem. Doutora Ju está aqui disponível para orientar vocês. Segue ela lá, eu vou botar o arroba dela aqui também. Sempre trago informação e com referência, eu sou chata da referência. É mesmo, é a minha fonte. E aí, voltando ao bebê boneco... dessa referência, exatamente. Então, assim, às vezes essas blogueiras com milhões de seguidores, que têm vários filhos, e uma rede de apoio absurda, com uma babá para cada criança, que elas não precisam nem se preocupar com o choro da criança, né? Então, às vezes, a gente perdeu um pouquinho a noção do que é o normal para uma criança recém-nascida, né? Então, assim, para vocês terem uma noção do que é o normal de choro, de incômodo, né? O bebê, quando nasce, recém-nascido, ele não interage muito com o meio ambiente. Ele com ele mesmo, ele tá ali, ó, ele acha que ele tá dentro do útero aí. A gente brinca, né? Um conceito de, assim, o bebê, ele é egoísta. Ele não reconhece o resto do mundo, Não, né? ele não reconhece. Isso é o normal, o bebê ser egoísta. É normal, porque o desenvolvimento dele, a gente não nasce pronto, tá? Porque se a gente nascesse pronto, o tempo de gestação ia ter que ser muito maior e não ia conseguir sair de dentro da mulher, não é mesmo? Porque já é difícil, ia ser um pouquinho mais, não é mesmo? Então, a gente nasce completamente despreparado. Vocês vão ver filhotes de outros mamíferos, já nasce correndo pela savana, a girafinha, né? Que a doutora Júlia adora, que já sai caminhando. Já sai caminhando. Bebê, não, nasce 120% dependente dos pais, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, que a gente nasce despreparado. Então, nasce 120% dependente dos pais.
E o que é a cólica, né? Que as pessoas tanto falam. Cólica não é necessariamente dor. Cólica é choro, tá? O que acontece? A criança, ela não tem noção de percepção de estímulos, tá? Então, se você tem um estímulo que tá te incomodando, você sabe, isso é dor. Ou não, isso é só pressão. A gente tem uma noção do que está acontecendo, a criança não tem, né? Então, ela chora, chora, chora. Às vezes, ela só precisa de alguém acolhendo ela. Porque dentro do útero, ela estava completamente protegida. E ela vai para um local onde ela não está protegida. Não sei se vocês já viram um bebezinho pequeno, que quando você solta ele faz assim, que é o reflexo de Moro, né? Ela precisa de colo, ela precisa desse apoio o tempo todo. Que assim é que ela vai se sentir protegida. Isso é uma coisa evolutiva, né? A criança precisa desse senso de proteção. E vocês vão perceber que na maior parte das vezes, esse choro excessivo, ele é acalmado por um colo, por um ninar, né? Que é como se você estivesse imitando o útero. E uma coisa interessante também, assim, no estudo da linguagem, a gente diz que o choro é aquilo que a gente não consegue expressar em palavras. Exatamente. Você imagina, a criança ela não consegue expressar nada em palavras. Ela vai chorar pra tudo. Exatamente. Vai chorar pro sono, mas vai chorar também às vezes pra êxtase, tá muito feliz. É a manifestação. É a manifestação mais primitiva, né? Exato. E é a única manifestação que ela consegue, né? Então, assim, às vezes os pais, bem ali no comecinho, então ali nas primeiras semanas, a criança nem chora muito. Depois ela vai começar a se manifestar, ela acorda pra vida, que a gente costuma dizer, né? Então ela vai chorar por tudo. E até os pais entenderem, eles não conseguem ainda, ai meu Deus, será que tá com fome? Daí amamenta demais a criança. Daí a criança mama demais e daí ela fica estufada e começa a regurgitar porque mamou demais. Daí a barriga distendida dá dor. Ou seja, você tentou resolver dando mamar, só que você piorou a situação. Então esse começo é de entender as necessidades da criança, né? Porque como o Gui falou, é a única manifestação, é a única maneira que a criança tem de manifestar. Então o choro é essa manifestação. Ninguém conseguiu dizer até hoje que cólica é dor, tá? Ela é um desajuste desse período que a gente chama de esterogestação, que são principalmente os 3 primeiros meses, né? Que a criança não tá pronta e que ela precisa de um suporte de afeto e de proximidade que é tão importante quanto comida ou sono. E é interessante a gente trazer um pouquinho mais para a prática, assim, você que nunca andou de bicicleta, você vai sofrer para andar de bicicleta a primeira vez, vai cair. Agora você imagina uma criança que nunca comeu, que nunca deglutiu, ela nunca engoliu. Então ela também vai ter dificuldade para aprender a engolir, né? A língua dela não sabe o que faz, ela vai engolir ar junto, vai estufar a barriga. Então isso sim faz parte do desenvolvimento. E, claro, os pais se preocupam porque é uma responsabilidade nova que eles não tinham. A criança é toda a responsabilidade. E eu vou citar uma frase de uma professora maravilhosa minha do tempo que eu fazia fono, que é a doutora Ana Paula, tomara que ela assista isso, que assim, não existe curso para ser pai e mãe. Você está fazendo o melhor que você pode, que você conhece, que você sabe. Então, é normal a preocupação frente à cólica, à dor, porque não é algo ensinado pra gente, né? Assim, não temos uma aula de além das aulas da doutora Júlia, a gente não tem, né, de uma aula assim de, tipo, seu filho está com cólica? A gente está tentando fazer isso, porque a informação vai auxiliar. Mas, na dúvida, a gente informa, a gente investiga e a maioria das vezes a gente já sabe que é normal, fisiológico. Na maior parte das vezes, esse choro vai ser um choro que é consolável, né? Isso que é importante, você tentar consolar. Às vezes o bebê tá estressado porque ele foi hiperestimulado durante o dia. Tem isso, tá? Tem pais, às vezes, que querem estimular demais a criança. É como que é uma delícia também, né? Estimular. E às vezes quer que o bebê saia na frente dos outros, Ai, tem que aprender logo. Uma competição, meu bebê. É como se você tivesse sido exposto a muita informação e muita coisa durante o dia todo. A criança fica exausta. Crianças exaustas choram, né? Então, o choro quer dizer muita coisa. Não necessariamente é dor por algo errado, né? E é muito importante, a gente vai aproveitar o gancho para mais uma perguntinha, então, que é a respeito da impressão que a gente tem dessa criança que às vezes é hiperestimulada, que está com dor e desconforto. A gente vai falar sobre criança grave, né? É uma pergunta que surge muito. Minha filha está grave, meu filho está grave. O que é uma criança grave? E como que a gente vai poder tirar um pouquinho da nossa ansiedade do caminho e dizer assim, essa criança realmente tá grave ou não, essa criança não tá grave, ela pode ir pra casa, ela pode ficar tranquila, né? Então,
Isso é muito importante. Por quê? Porque as infecções e as doenças da infância, elas são extremamente prevalentes, né? Muito comuns, principalmente na criança que acabou de entrar na escola, né? Então, é muito importante que os pais tenham essa noção para que não precisem procurar a unidade de saúde, né? O pronto-socorro, cada vez que tiver uma infecção, né? Então, assim, primeiro mantra, não avalie a criança enquanto ela está fervendo de febre. A febre deixa qualquer um incomodadíssimo, né? Então, a criança tá com febre, tá lá assim, ó, toda jogada, né? Coração a 1000, batendo super rápido. Que é o mecanismo normal da febre, isso até no adulto, né? Exatamente. Então, assim, ó, a criança tá jogada, com febre, vermelha, respiração mais acelerada, coração mais acelerado, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Respira e medique para febre. Uma coisa que é habitual dos pais fazerem é, eu não mediquei para trazer aqui. Por quê? Porque eu queria que vocês vissem. Não, eu quero ver a criança sem febre, tá? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque se você vier com a criança com febre, nós vamos fazer isso. Nós vamos medicar antes de entrar no consultório, deixar a criança abaixar a febre para a gente poder avaliar, tirando qualquer viés do caminho. Isso é muito importante. A criança, e essa diferença, isso é extremamente importante, porque você vai falar assim, mas eu não vou saber quando tá fazendo febre. Isso não é tão importante, tá? O que é mais importante de tudo? Que é o mantra dos pais que vocês têm que ter. Uma informação fica seria essa. Qual é a diferença entre uma criança que está com febre, a sua criança, o seu pequeno, tá lá com febre, medicou para febre, aliviou, saiu para querer brincar um pouquinho? Sim. Claro, ele não é o teu habitual, o teu traquina de sempre, né? Mas assim, deu uma animadinha, aliviada, né? Olhou para os brinquedos, começou a dar uma risadinha, voltou batendo a comer na mesa. Alguma coisa, exatamente, né? Pronto. Isso muito provavelmente não é algo grave, ótimo, tá? Não é ótimo. algo grave, tá? Quais que são os sinais de maior preocupação que a gente tem que ter com alguma criança, né? Vômitos que não melhoram com nada, então muito vômito, porque risco de desidratação, né? Porque a criança desidrata mais rápido que o adulto. Então, se a criança está vomitando muito, você tem que ir para um serviço de saúde. Porque criança desidrata muito, porque tem muita água dentro da criança, né? Então, desidrata e a criança desidratada fica ruim mesmo, tá? Então, desidratação, muitos vômitos. Principalmente nos novinhos, gente. Ali, ó, primeiro ano de vida, vomitando muito, vomitando sem enjoo, principalmente. Isso é perigosíssimo, isso tem que ir pra emergência. Então, vômito, assim, que desidrata a criança, né? Dificuldade respiratória, né? E o que é a dificuldade respiratória? Não é necessariamente aquele nariz entupido, né? É uma dificuldade respiratória que você tira a secreção do narizinho, né? Você medica para febre e aquela respiração... Costelinha marcada, ainda tá... nariz trancando, boca azul, dedinho azul. Exatamente, aquela respiração que eu brinco que é um peixinho fora d'água, né? Aquela respiração acelerada de peixinho fora d'água. Que é aquela respiração pesada, que tu vê que é muitas respirações por minuto, isso é sempre preocupante, né? E eu costumo dizer... Na hora que o nariz está cheio de caca e que a febre está alta, isso vai acontecer. Então, você medica para febre, lava o nariz. Se continua, a gente tem que avaliar. E, ó, isso é importante também. Não fiquem com medo de medicar febre em casa. A gente tem medicação segura. Se sua criança não é alérgica, você pode usar dipirona ou paracetamol com segurança. Nos novinhos, a gente recomenda uma gota por quilo de peso. Não precisa ir ao médico para medicar febre, tá? Mesmo que tenha outra comorbidade, outra doença ali por trás dessa febre, você pode medicar com segurança e depois a gente vai avaliar se há necessidade de mais uma medida. Mas a maioria dos pais ficam com medo de dar um paracetamol. É seguro, gente, é seguro, é seguro. Então, assim, 2 médicos autorizando vocês a medicar para febre em casa, porque independente do exame da criança, das comorbidades, fora as alergias, claro, reações à medicação, né? Fora isso, é seguro, para que você traga para o atendimento, sim, se for um medo, uma insegurança, para a gente avaliar na melhor condição de todas, né? E não existe contraindicação para medicar para febre, né? Independente da doença, se for leve, que você vai conseguir cuidar em casa, ou se vai ser grave, que precisar de uma internação. Não tem contraindicação, medique, né? Então, eu sempre digo que é a farmacinha que tem que ter em casa, dipirona ou paracetamol, daí vai da sua necessidade, do que você prefere, e um remédio para vômito, que eu sempre recomendo ondansetron, né? Que é mais seguro para criança com
com menos efeitos colaterais, né? Então, eu digo que assim, ó, isso é o que precisa ter em casa. A gente não ganha nada com indústria farmacêutica aqui, tá, gente? Realmente é o que a gente faz na prática. Então, assim, vocês vão ver. A gente vai falar nome comercial, porque isso ajuda muito quem compra a medicação, mas quem tira no SUS, a gente vende, a gente é trazido pelo nome da própria substância, mas é o Tilenol, que é o paracetamol mais comum, né? Dipirona, que é a Novalgina mais comum, Ondansetrona, que o mais comum é o Vonal, e claro, tem vários outros genéricos, e assim, ó, não muda se é de tal marca, de tal marca, o princípio, o objetivo que a gente quer que seja estabelecido. Isso é bom a gente lembrar que sem conflitos de interesse, gente, é só mais pra gente orientar, para as pessoas terem segurança de fazer isso em casa, né? Eu acho que é o que tem que ter em casa mesmo. Exato. E assim, aquela coisa da impressão do todo, né? Que a gente sempre fala pro pai e pra mãe. Às vezes a gente recebe o pai e a mãe muito ansiosos no consultório, a gente desescalou na ansiedade dessa família e daí a gente faz uma reflexão muito legal que é assim, olha para sua criança, tá grave? Olha e me diz, olha essa criança como um todo, sem fazer, olha como um todo. Essa criança que tá conversando com a gente, que tá acordada, que tá brincando no consultório, que tá querendo pular a maca, ela tá grave? Sim. Uma criança que tem essa condição muito provavelmente não tá grave, né? Exatamente. E a gente pode fazer isso em casa, então assusta, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não sou pai, a Júlia não é mãe, fora da Olguinha, que é a doguinha maravilhosa da Júlia, mas assim, a gente não tem ainda essa sensação que é estar no lugar de responsabilidade de pai e mãe, mas é uma reflexão que a gente quer que vocês façam. Olhem para a criança, tirem a ansiedade do caminho e pensem, tá grave, esse é o normal, tá um pouquinho diferente, tá muito diferente. E aí façam um julgamento de a gente poder realmente ajudar. Muito bom, gostei, essa reflexão foi forte, isso aqui foi forte. E aí agora eu vou puxar uma polêmica, que você sabe que eu adoro fazer umas polêmicas aqui, né? Meu Deus, a polêmica é o antibiótico. O antibiótico é uma das maiores demandas em consulta, eu que atendo com emergencial, pediátrica, assim, mas você não vai dar antibiótico? Doutora Júlia escuta muito essa questão, né? Então eu queria aproveitar a sua expertise para a gente entender o que é antibiótico e quando ele se aplica, tá? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso, né? Então, o antibiótico não é um abaixador de febre, né? Um abaixador de febre... Ibuprofeno também não. Também não, a gente pode falar sobre isso falar depois. Sobre ele também. Exatamente. Mas assim, antibiótico não é um tratamento para febre. Antibiótico é tratamento para infecção por bactéria, tá? Então, assim, estamos com uma criança doente. Ela precisa de antibiótico? Não necessariamente. E na maior parte das vezes ela não precisa. Não precisa. Tá? 80% das vezes, Exatamente. Epidemiológico, estudo falando... Era precisa. esse o número que eu ia trazer, 80%, né? Desculpa, roubei a fala aqui. Não, mas isso é sinal de que a gente está no mesmo... A gente tá alinhado, ó, exatamente. Evidência. Claro, por exemplo, eu atendo na emergência do hospital infantil, lá a gente acaba recebendo uma proporção diferente, né? Claro, então, que já passou por nós da atenção primária, que já fez esse filtro, né? Então, assim, lá mais do que 20% dos atendimentos eu prescrevo antibiótico, mas é porque é lá, tá? Então, a maior parte das vezes é viral. E o que isso quer dizer? Foi um vírus que trouxe, que é um tipo de organismo que não morre com antibiótico, porque o antibiótico mata a bactéria. Então, quando que a gente vai deixar o antibiótico? Quando tem uma otite bacteriana, que é aquela criança que faz febrão alto, tem uma dor de ouvido muito intensa, daí a gente precisa deixar antibiótico. E tem alguns casos que não precisa, mas nem vou trazer isso aqui, só né? Por cima. Exatamente. Na maior parte das vezes você vai precisar deixar antibiótico. Uma pneumonia bacteriana, aquela criança que estava começando ali com resfriado, começou a piorar, daí uma criança está cansada, um raio-x que tem a pneumonia, precisa de antibiótico, né? Infecções de pele específicas precisam de antibiótico. Faringite bacteriana. Que não tem tosse, não tem nariz escorrendo, febre acima de 38 graus, carocinho no pescoço. Essa, que é a menor parte das vezes, Exato. tá? E criança pequena, pequenininha, não tem faringite bacteriana, tá, gente? E sinusite, doutora Júlia? Também não. Não tem por que não tem sinusite na criança pequenininha? Os seios da face não estão nem formados então, ainda. Assim, ó, se a sua criancinha de 3 meses recebeu um diagnóstico de sinusite, desconfie desse profissional. Desconfia. Não tem nem onde fazer sinusite nessa idade. Exatamente. Né? E a gente pega muito esses casos, né? Muito. E aí tem que rastrear de onde é que tá vindo aquela infecção, porque dos seios da face não é, porque não tem. Exato. Né? Então, assim, o antibiótico, como eu estava comentando, é uma infecção bacteriana, né? Então, se avaliando eu tenho um indício de infecção bacteriana, eu vou deixar antibiótico.
Se não for uma infecção bacteriana, mas para melhorar mais rápido, para secar catarro, para prevenir, nenhum Para fazer desses. efeito colateral. Exatamente. Né? Nenhuma dessas 3 indicações são indicações boas, tá? Só vai atrapalhar. Por quê? Porque a gente sabe, hoje em dia já está muito bem estabelecido que a gente tem uma microbiota. O que isso quer dizer? A gente tem uma população de bichos do bem dentro do nosso intestino. Não só do intestino, em todo o nosso corpo. E quando a gente toma antibiótico, a gente mata essas bactérias boas, esses bichos bons. E isso gera repercussões na nossa saúde, tá? Muito daquela diarreia pós-antibiótico. Tá aí, ó. A gente matou nossos amigos do intestino. Exatamente. Aí. E para repor, não é dando probiótico, tá? Isso aí é tempo, é demora, né? Então, assim, antibiótico é quando precisa. Porque se fosse, mas deixa, doutor, ia ser muito mais fácil deixar antibiótico para todo mundo, né? A gente quer dar o melhor tratamento. É que às vezes não é compatível com o senso comum Exatamente. Também, né? E eu percebo muito, assim, às vezes pais que demoram mais tempo para serem entendidos, né? Que é uma coisa que também não tá no nosso controle, porque é uma questão de gerência, de gestão e tudo. E que nos deixa frustrado também, Exatamente, né? exatamente. Porque eu também não gosto de atender uma fila grande, mas a gente tá lá trabalhando, correndo atrás. Mas eu esperei todo esse tempo para sair só com uma prescrição de dipirona. Eu vou te dizer, agradeça. Agradeça, porque não precisa de antibiótico. Profissional sério que avaliou bem o seu filho, descartou gravidade e não vai iatrogenizar, não vai dar algo que vai piorar. A gente tem que ajudar sem atrapalhar também. Exatamente. Né? E o que a gente sabe? Outro ponto importantíssimo. A gente está com um índice de resistência bacteriana altíssimo. Altíssimo. O que isso quer dizer? Que as doses habituais que alguns anos atrás a gente prescrevia não estão mais matando grande parte dos bichos que a gente conhece, né? Então, antigamente, eu prescrevia uma dose de amoxicilina, antibiótico mais básico ali, de 50. Agora eu preciso prescrever 90. Porque se eu não prescrever 90, eu não mato o bicho. Então, assim, isso eu tenho medo. O pediatra que não tem medo não tá filosofando demais, porque eu tenho medo de como vai ser isso no futuro. E importante, nós não ganhamos prescrevendo remédio. A gente, quando prescreve, tanto eu quanto a Júlia, a gente trabalha principalmente nas emergências de serviço público, a gente não ganha nada em prescrever um antibiótico ou Então, o que a gente tem que cuidar? A pessoa que faz essa prescrição num ambiente que tem interesse em vender medicação, né, Ju? Sim. O farmacêutico não, mas vai precisar de antibiótico, muitas vezes comprar sem receita. Essas pessoas, elas estão lucrando em cima desse tratamento. Não necessariamente é o tratamento correto, mas então a gente tem que ver um viés comercial perigoso que leva as pessoas a quererem vender remédio, né? E a gente tem que fazer uma avaliação nua e crua de dizer assim, ó, tem sentido? Vai fazer o melhor para o seu filho? Então fiquem atentos também a fazer essa reflexão, né? Porque a quantidade de vezes que a gente percebe ainda é triste, mas acontece ainda de antibiótico prescrito, assim, né? Vendido por farmacêutico. É que é a função de cada profissional de saúde. Não é menosprezar o farmacêutico, mas ele não tem o treinamento apropriado para avaliar uma infecção e ver se ela é bacteriana, avaliar, né, definir se ela é bacteriana e, portanto, se precisa de antibiótico, né? Então, até porque, da maioria das vezes, o farmacêutico nem fica sabendo disso. É um balconista, uma pessoa fora da área da saúde. Os farmacêuticos, inclusive, têm um estudo muito grande nessa parte infecciosa e de substância. Acho que a gente só usou esse termo mais por causa da pessoa que te recebe numa farmácia privada, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter e é muito importante a gente confiar nesse profissional que avaliou. Claro, se você vê que a sua avaliação da sua criança, ela deixou a desejar, a gente desconfia daí também, né? Porque isso tem acontecido bastante, né? Tem bastante. Claro que tem muita gente despreparada avaliando as crianças. Mas daí você traz suas dúvidas. Não saia com dúvida, né? Porque por mais que o nosso tempo seja um pouquinho restrito em tempo, mas também, né? ninguém vai deixar de te responder uma pergunta que em 1, 2 minutos te responde, né? Fala assim, mas por que isso? Só para eu entender. E se acontecer isso, o que eu faço? Não deixe de perguntar. Um profissional bem intencionado vai te responder. Né? E essa é a proposta desse canal aqui também, tanto aqui quanto lá no Instagram, de a gente fazer informação em saúde, porque é o melhor remédio. Se você está bem informado, você está seguro para saber quando ou não levar a sua criança a um serviço de saúde, porque no momento em que você leva uma criança a um serviço de saúde sem a necessidade, você também está expondo a risco essa criança. Lá na porta da sua emergência, a quantidade de crianças com doenças muito piores do que uma gripe, para essa criança poder se contaminar, é gigantesca, né? Gigantesca, é muito comum. Quando eles vão em um dia e depois precisam voltar na emergência, pegou bicho na sala de espera, porque é muita criança esperando. Adulto também, tá, gente? Também. E
Por mais que não pareça, nós já estamos há quase 1 hora conversando aqui com a doutora Júlia. E eu vou encerrar, então, com um fechamento filosófico aqui. Eu vou pedir para a Júlia deixar uma mensagem dentro daqueles seus conhecimentos, da sua importância, da sua prioridade como médica, dos nossos babies, dos nossos pimpolhos maravilhosos que a gente adora e que quer ver bem. Um recado para quem é pai, quem é mãe de primeira viagem, que costuma realmente ter mais preocupações, porque é um mundo novo, um mundo cheio de responsabilidade. Uma palavra de carinho, de conforto para essa população especial que a gente adora receber também no consultório. Então, vai dar tudo certo. Então, palavra de conforto, vai dar tudo certo, tá? Mas é ser positiva, né? Vai dar tudo certo. No final, vai dar tudo certo. Se não dá tudo certo, é porque não chegou no final. Vai dar tudo certo. A gente tá aqui para te auxiliar também. Exato. Então, assim, procura informação de qualidade, né? Porque, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente atrapalha, né? A maior parte das vezes, as crianças saudáveis, elas não precisam de tanta intervenção em saúde, né? E, às vezes, você quer prescrever muita vitamina, muito exame, muito remédio, e, às vezes, isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então, busque informação de qualidade, busque um profissional que você confia, que te traga palavras de apoio, que você olhe no olho e perceba, é isso aí, né? Que você se sinta confiante. E outra coisa que é muito importante, às vezes, quando tem alguma questão na saúde da criança, isso é muito importante, tá? A gente não vai conseguir dizer o que está acontecendo naquele momento. Demora permitida, se você não assistiu ainda. É muito importante isso, a gente tem em mente, né? Porque eu, como gastro, atendendo no consultório, às vezes eu faço uma primeira avaliação, vou pedir exames e eu não sei o que a criança tem naquela consulta, né? Mas eu consigo excluir alguns pontos. E isso é normal. Isso não quer dizer que o profissional é não capacitado, né? Porque as coisas demoram para aparecer, né? Muito pelo contrário, às vezes o profissional bem capacitado não vai querer diagnosticar, porque ele quer investigar, pesquisar e te dar a melhor informação. Exatamente, para não colocar né, a carroça na frente dos bois, né? Porque isso é inapropriado, né? Isso pode trazer mais risco do que benefício. Então, confiança, informação de qualidade e paz no coração, né? Então, essa calma, pensar assim, não, tá tudo certo. E quanto mais você conseguir ter uma rede de apoio que te auxilie, é importantíssimo, tá? Quem tem com quem confiar, tem com quem contar na criação dessa criança é essencial. Que lindo, uma palavra linda. E você que nos acompanhou nessa conversa, nessa fofoca maravilhosa com a Ju, nossa gastroped, vou deixar o contato da Ju aqui também para você que quer seguir com cuidados, investigação de qualidade, bater um papo com a Ju também e conosco aqui também, não só no YouTube, mas no Instagram, para a gente poder continuar fazendo saúde de qualidade, informação de qualidade e educação em saúde, porque a informação, olha, vence de todas as medicações. Se você gostou, curte, compartilha nossos vídeos, ajuda a gente a levar a informação em saúde de qualidade para frente também. E contamos com vocês nas próximas encontros e fofocas aqui neste Fofoca Saúde. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Ju, muito por obrigada, ter vindo para cá. um Foi um prazer, é sempre uma delícia sempre conversar com pessoas maravilhosas e cheias de conteúdo bom para dar. Obrigado, gente. Até a próxima. Fique por dentro de tudo que acontece no Fofoca Saúde. Se inscreve no canal, ativa as notificações e procura a gente lá no Instagram do @guilherme.med para acompanhar muitas outras conversas com os nossos convidados super especiais. E o Fofoca Saúde agora também é podcast. A gente está te esperando lá no Spotify para muitos e muitos outros novos episódios. Até mais!